Bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo o horário que você está seguindo o canal Mistério dele Mistério. Para quem não me conhece, eu sou Mila Fernandes e faço esse canal para darmos um comentário, para falar do livro mais lido no mundo, para falar das maravilhas perfeitas que o Eterno nos deixou e para divulgar, né, também a leitura da Bíblia em ordem cronológica, que este ano nós vamos ler toda essa Bíblia e a cada dia eu lanço um vídeo, né, da leitura da Bíblia em ordem cronológica. E tem os meus comentários e vai ter muitas outras coisas. E você aproveita, não esqueça de dar o seu joinha e comentar aqui embaixo na descrição de onde você está seguindo o canal e o que você gostaria de ver também aqui nesse canal, o que você gostaria de ouvir também aqui nesse canal. Tá? É um canal novo, como você vê, tem poucos inscritos, mas a minha preocupação não é da quantidade de inscritos. Logicamente, quanto mais inscrito, melhor porque vou saber que vão ter mais pessoas ouvindo a verdade, ouvindo a palavra do Eterno, né? Que se a humanidade toda lessem esse livro, estudasse, meditasse nele dia e noite, o mundo não estaria assim, né? Esse mundo maravilhoso que o Eterno criou. Primordialmente, ele criou para o homem ser feliz eternamente, né? Mas nós sabemos de todas os acontecimentos. Se você não sabe, você dá uma pausa, procura os outros vídeos e vai ouvir para ter o segmento, né, para você entender melhor todos os comentários, né, os argumentos que faremos, que diremos daqui para frente, né, que você pode, né, começar a seguir hoje, começar a ouvir e vai ter mais entendimento se voltar atrás e ler os outros vídeos. E ouvir os outros vídeos, e assistir, compartilhar, dá o seu joinha, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, né? Esse vídeo aqui tá sendo uma luta para mim fazer esse vídeo, mas eu vou fazer. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua, o Messias, eu vou fazer. Tá sendo muito difícil, verdadeiramente, para mim fazer esse vídeo, mas para início de conversa, eu gostaria de voltar no discurso de quando o Senhor Deus ele restaurou a terra. Porque o jardim de Deus, a terra primordial, foi destruído não, foi messo em desordem, né? Foi messo em desenforme, né? Foi transformado em um caos, né? Com a caída de Lucifer, né? E o Eterno resolveu restaurar o jardim dele. Ele foi lá na terra, ele foi lá no seu jardim e restaurou. E a primeira coisa que ele fez quando ele resolveu restaurar o jardim dele, né? Ele, como um bravo agricultor, né, o melhor de todos, ele deixou o seu trono, desceu e foi restaurar o jardim que ele tinha criado, que a imagem do Deus invisível, né, como fala o Deus Espírito, né, como fala em João 4:24, né? Deus é Espírito, o Deus Espírito chamou a existência o primogênito de toda a criação, que é a imagem do Deus invisível, do Deus Espírito, e deu a ele toda a autoridade, e ele criou todas as coisas, criou os céus e a terra. Mas a terra não tinha nome de terra, tinha nome de jardim de Deus, né? E ele, como um bom agricultor, né? Ele que criou todas as coisas, como um bom agricultor, depois da caída de Lucifer, ele desceu para restaurar
o jardim dele. E a primeira coisa que ele disse na restauração foi: haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Porque quando ele fala, as coisas acontecem. Eu vou tentar achar aqui para vocês, eu acho que é o livro de Salmos, capítulo 33, se não me engano, versículo 9. Isso, Salmos capítulo 33, versículo 9, que diz assim. O Salmo 33, não o Salmo capítulo, Salmo 33 e o versículo 9, que diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Isso é o nosso Senhor. Quando ele fala, né, acontece. E ali na restauração do jardim dele foi instantâneo, né? Ele falou e obedeceram. E os astros obedeceram, e o vento obedeceu, e a luz obedeceu, e o fogo obedeceu, e todas as coisas obedeceram, assim que ele falou. E ele falou: seja luz, e houve luz. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas. E o firmamento aconteceu, no meio das águas. E Deus disse: ajunte-se no só lugar as águas. E do mesmo momento as águas se ajuntaram no mesmo lugar, em um só lugar. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E no mesmo instante aconteceu. No mesmo instante. E Deus viu Deus que isso era bom. E Deus disse: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem aves acima da terra no firmamento do céu. E súbito na água se formou seres viventes. Seres viventes, porque foram muitas espécies de seres viventes. E o Senhor Deus, e aqui fala, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. A água produziu uma espécie de cada ser vivente, né? Ele produziu seres viventes, um ser vivente de cada espécie, várias espécies, né? E Deus viu que isso era bom. Então, o que fez Deus? Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos. O Senhor Deus olhou para as aves, olhou para os animais, olhou para os peixes, os animais nas águas, e disse a cada uma espécie: frutificai. Tenha força, tenha ânimo, tenha vida e multiplicai-vos. E naquele mesmo momento encheu as águas foram cheias, foram os animais, os peixes, cada espécie se multiplicaram instantaneamente. Da mesma forma que ele falou: seja luz, e luz foi, assim também aconteceu com os animais. Porque como eu li lá em Salmos, né, no livro de Salmos, Salmos capítulo 33, versículo 9, né, que fala: pois ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor Deus continuou a criação, fez todas as coisas, nós sabemos, criou todas as coisas. Mas aí
ele viu que tudo era bom. Mas ele quis, na sua criação, coroar o homem espiritual. Ele fez o homem a coroa da sua criação. O homem do barro, a coroa da sua criação. Ele formou da matéria, da argila, do barro, a imagem do homem espiritual, que é o primogênito de toda a criação. Ele pegou o barro, formou, fez uma imagem dele, da imagem do Deus invisível. E eu vou ler para você vou ler na Bíblia cronológica, que fica mais claro, né? Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus. E qual era a imagem de Deus? Né? Porque vamos dar uma refrescada, né? O Deus Espírito, o Deus invisível, o Deus Espírito invisível, formou uma imagem dele, que é o primogênito de toda a criação. E o primogênito de toda a criação criou todas as coisas, chamou à existência todas as coisas, né? Que o primogênito da criação, ele deu toda a autoridade ao primogênito de toda a criação. E na restauração do jardim de Deus, que depois foi chamado terra, né? Na restauração do jardim de Deus, ele da terra, do barro, da argila, ele formou a imagem da imagem dele. Criou Deus o homem à sua imagem, vírgula, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Ele pegou o barro, formou uma imagem dele, tem a mesma característica que nós temos, aliás, nós temos as mesmas características, né, o mesmo formato, a forma dele, e soprou nas narinas. Criou ele homem e mulher. Naquela imagem, ele criou macho e fêmea. Naquela imagem. E aquela imagem estava no jardim, restaurado por Deus. O homem cresceu. E aquela imagem, ele olhou para aquela imagem e falou: frutificai-vos e multiplicai-vos. Porque naquela imagem ele já via toda a humanidade. Ele já via como ele é onisciente, onipresente, né? É o Todo-Poderoso, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Naquela imagem, ele já via toda a humanidade. E ele, aquela imagem que ele fez, a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível, né? Ele disse: frutificai e multiplicai. No mesmo instante, multiplicou. Aquela imagem multiplicou e encheu a terra. Porque a ordem foi: multiplicai-vos e encheis a terra. E no mesmo momento, toda a porção seca se encheu, foi cheia de seres multiplicados do primeiro homem que foi tirado da terra. E
muito interessante que o primeiro homem chama Adão. Ele não chamou a segunda multiplicação dele de Adão, né? Nós chamamos o primeiro de Adão, quer dizer, tirado da terra. Nós sabemos que nós fomos tirados da terra, né? Mas nem por isso, porque por causa de Adão, porque o primeiro foi realmente pegado da terra e feito da terra. Nós viemos, né? O nosso corpo veio da nossa mãe. Nós sabemos que a nossa mãe não é uma terra, né? Dá para se entender, uma compreensão, né? Que nós viemos da terra. Mas o primeiro que foi tirado da terra, ele chama Adão, porque foi tirado realmente da terra. E esse Adão se multiplicou e encheu a terra. E é assim que nós podemos entender quando Caim, depois que matou o seu irmão Abel, quando ele saiu da presença do Senhor e foi viver na terra longe, e lá se casou com uma mulher. Muitos teólogos falam, né, acham uma desculpa que Caim casou com a sua própria irmã ou prima, alguma coisa assim. Aí nós podemos refutar, né, falando, mas o Eterno é contra como que fala, bissexto, né? Casar, né? Ou juntar com irmãos, homens, né? Os filhos casarem com os irmãos, né? Ou com parente mais próximo, com sanguíneos, né? Mas Caim se casou com uma geração que foi multiplicada, mas isso aí é uma outra passagem que tem um vídeo também que eu explico um pouco sobre isso. Mas vamos voltar no Adão. E quando Adão foi multiplicado, ele se multiplicou. A terra estava caótica. O inimigo caiu e destruiu o jardim de Deus. Aí o que Deus fez? Quando Deus começou a restauração, Deus falou, seja luz, e luz foi. E ele plantou a oeste do jardim de Deus. Ele plantou um jardim. Ele plantou um jardim. E plantar já é diferente, né? Já não é chamar a existência. Plantar, ele pegou o sêmen, ele pegou uma espécie e pôs em um lugar. Ele pegou várias espécies de árvores e colocou junto no lugar. Ele plantou aquele jardim, preparou, deixou perfeito, cercou o jardim e pegou o homem que ele criou, Adão. O primeiro, o protótipo, né? Ele pegou o primeiro e colocou no jardim que ele plantou. Mas não é para que Adão cultivasse a terra, é para que Adão fosse protegido daquilo que estava fora do jardim. Ele colocou Adão ali e para ele ser protegido. Mas aí o que ele viu? Ele viu que Adão era sozinho. O Senhor Deus trouxe todos os animais para que Adão pudesse colocar o nome, porque até então não tinha nome, né? Estava tudo destruído fora do jardim. O Senhor restaurou, depois criou o jardim, plantou o jardim, colocou Adão ali dentro daquele jardim plantado pelo Senhor. E trouxe todos os animais que existiam, né? Eu criei um de cada espécie para que Adão desse o nome. E Adão deu o nome a todos, porque Adão era o homem espiritual, Adão tinha a essência de Deus, Adão era o Deus dentro dele.
E ele tinha conhecimento, ele sabia o DNA de cada animal, então ele colocou os nomes nos animais com sabedoria. Ele entendia o caminhar do animal, o gesto do animal, o verso do animal, o modo de rugir, de miar, ele sabia o verso, como o animal, ele sabia nas entranhas dos animais. Ele tinha conhecimento. E então ele colocou em cada animal o nome justo. Você olha para a vaca e a vaca parece vaca. Você olha para o leão parece leão. O elefante, você olha para o elefante e ele parece elefante. Né? E aí o Senhor Deus viu que o homem não tinha nada que podia completá-lo ali. Aí o Senhor Deus, na sua sabedoria, ele sabia fora do jardim, o que estava acontecendo fora do jardim. Ele sabia de todas as coisas. Aí ele virou para o homem e falou para o homem. Antes, ele não falou para o homem, ele pegou o homem, ele viu que o homem era sozinho, pegou o homem, fez ele dormir. Eu tenho na minha imaginação assim, ele fez o homem dormir. E quando Adão dormiu, ele se desmanchou em terra novamente, né? Ele deitou e dormiu. E aí o Senhor Deus pegou aquele monte de terra, aquele monte de barro ali do Adão e formou a mulher. Quando Adão acordou, quando Deus trouxe a mulher que ele tirou de Adão, Adão olhou para a mulher e falou: essa aí é osso do meu osso, é carne da minha carne. Essa, quer dizer, tinha as outras lá fora, que não era osso do osso dele, nem carne da carne dele. Mas aquela ali era osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela se chamará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Como ele tinha toda a sabedoria, ele colocou já o nome Eva, que seria a mãe de toda a humanidade. Por que o Senhor Deus não disse para Adão, multiplica-se, quando ele estava no jardim? O Senhor Deus não poderia falar para Adão, multiplica-se. Senão Adão ia multiplicar em um outro homem. Poderia sim ter a sabedoria e multiplicar em outra mulher. Mas o próprio Senhor Deus pegou o homem e do homem multiplicou a mulher. E eles viveram ali no jardim. Amém? Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar. Se você achou interessante, dá o seu comentário. E nos próximos comentários da Bíblia em ordem, da leitura da Bíblia em ordem cronológica, vou continuar a falar das profundezas, dos mistérios, do mistério do Eterno. Obrigada. Fiquem na paz.